A vocação natural e histórica do país é produzir alimentos. E nas últimas décadas, energia renovável. Essa vocação permitiu ao país alcançar voos mais altos e investir na biomassa como recurso energético fundamental. E se procurou desenhar o programa de biodiesel com um viés social muito maior do que o atual. O programa do biodiesel foi criado pelo governo federal em 2004 para promover a agricultura familiar no Brasil. Isso hoje de quase 2 bilhões de reais. Desde então, o biodiesel vem transformando a vida das comunidades de pequenos produtores rurais brasileiros. Os colonos da região sul, os sitiantes do leste e centro-oeste e os roceiros do norte e nordeste. Estes pequenos produtores tiveram com o biodiesel mais uma fonte de renda na propriedade. É um mercado que inclui mais de 100 mil estabelecimentos de agricultura familiar, mais de 70 cooperativas de agricultura familiar. O biodiesel surgiu para substituir gradualmente o diesel nos veículos pesados, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários. Mas teve também outros objetivos. A preocupação da sustentabilidade, a preocupação com a melhoria da qualidade do ar nos grandes centros urbanos e a colaboração do país na redução das emissões dos gases de efeito estufa. Por ser um programa único e diferenciado, com metas ousadas, chamou a atenção do mundo. O biodiesel é um combustível derivado de fontes renováveis oleaginosas. Ele tem duas origens, a vegetal, através de óleos vegetais, e animal, através de gorduras animais. E disse que ele é renovável porque é possível que essas fontes, essas matérias-primas, sejam cultivadas ou sejam criadas anualmente ou em períodos curtos. Para se produzir o biodiesel é necessário se utilizar de processos químicos feitos em grandes indústrias como esta. São dois os processos, a transesterificação e a esterificação. Na Embrapa Agroenergia, existe um reator que permite visualizar a reação de transesterificação. A reação química acontece quando o óleo ou a gordura é misturado a um álcool e um catalisador. Normalmente, as indústrias utilizam o metanol e um catalisador básico. O resultado dessa reação química é o biodiesel e glicerina, usada na fabricação de muitos produtos, como sabonetes, por exemplo. No Brasil, o biodiesel é produzido principalmente da soja e da gordura bovina, mas também do algodão, da canola, da macaúba, do girassol, do pinhão manso, da palma de óleo e de muitas outras plantas oleaginosas, cada uma com suas particularidades. No entanto, grande parte do biodiesel processado no Brasil vem da soja. Depois de colhida, a soja tem 3 principais destinos: a produção de óleo comestível, o óleo de cozinha, o farelo, que vira alimento dos animais, e nos últimos anos, biodiesel. Esta unidade, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, foi pioneira na produção do biodiesel no país. Ela produz 300 milhões de litros por ano. Toda a matéria-prima vem dos arredores da usina, pois está localizada numa das regiões mais produtivas de soja do país, o Planalto do Rio Grande do Sul. Esse é biodiesel. Esse é o grande produto da nossa região, que é a soja transformada em energia, que é o biodiesel.
No Brasil, são mais de 60 usinas que produzem o biodiesel e mais de 90% delas trabalham com a agricultura familiar. O soja servia como óleo para a cozinha e alimento para os animais, né? Nunca pensava que podia tocar uma coletadeira, um trator, um dia, alguma coisa assim, né? A agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos no país. Agora, o biodiesel veio para fortalecer esse modelo de agricultura. Foi muito bom para o pequeno agricultor essas partes disso aí, né? Muito bom. Esta usina tem mais de 25 mil produtores cadastrados. São eles que alimentam essas máquinas. São mais de 650 mil litros produzidos diariamente. O selo social traz a indústria próxima ao produtor. Desta usina saem, além do biodiesel, a glicerina, que irá se transformar em sabão, e o tocoferol, que depois de processado vai virar vitamina E na indústria farmacêutica. A gente ganha porque é uma energia limpa, né? E outro segundo lugar, tu tem comércio para tua safra perto de casa. O agricultor que entrega a soja para o biodiesel recebe um valor a mais por saca. Mas isso não é tudo. Talvez não seja nem o pagamento de valores, mas sim a assistência técnica. Uma das regras é assegurar que a indústria que trabalha com o selo combustível social leve assistência técnica e tecnologia ao pequeno produtor. Esse é o grande diferencial do programa de biodiesel brasileiro. Eles ajudam nós a produzir, fazem insumos mais baratos no comércio e a assistência técnica. Em 2012, o Brasil produziu 2,7 bilhões de litros de biodiesel consumidos na mistura de 5% no diesel. Fonte de renda, energia renovável, é uma coisa interessante isso daí. Curitiba, no Paraná, é conhecido no país pelas inovações que adota no transporte coletivo. Desde 2009, a cidade aposta num projeto e mostra que é possível utilizar motores 100% movidos a biodiesel. Então há um grande ganho ecológico neste biocombustível. Nesse projeto são 32 ônibus articulados que rodam nas linhas expressas da cidade. Se comparado a outros veículos, esses ônibus reduzem 100% de enxofre, 67% de fumaça preta e 35% de monóxido de carbono. Eles são fabricados com tecnologia nacional e trazem um conceito novo no transporte urbano brasileiro. Um ônibus com 2 motores, um motor elétrico e um motor a biodiesel. Até 20 km por hora, o híbridos é movido por baterias. Acima disso, roda com biodiesel. Os azulões, como são conhecidos, consomem 200 mil litros de biodiesel por mês e transportam 32 mil passageiros por dia. Outra frota que vai passar por transformações é a aérea. 2% de todo o dióxido de carbono despejado na atmosfera no mundo vem da queima das turbinas dos aviões a jato. Um problema que começa a ser enfrentado pela indústria e pela pesquisa brasileira. E a Embraer, então, não poderia, como um dos 4 grandes fabricantes de avião do mundo, não poderia ficar à margem desse processo. O setor aéreo internacional se comprometeu em reduzir as emissões em 50% até 2050. Como tudo na aviação é específico, seguro e confiável, o consumo de combustível é criterioso e gigantesco. Os números são impressionantes. São consumidos 250 bilhões de litros de querosene por ano no mundo. Se considerarmos uma mistura de apenas 10% de bioquerosene ao querosene, seriam necessários 25 bilhões de litros de bioquerosene anuais. Este número corresponde a toda a produção anual de etanol brasileira.
O país conhecido como dos biocombustíveis tem pela frente um grande desafio. Que nós precisamos desenvolver novas alternativas, novas fontes de matéria-prima para isso. A soma de diversas fontes, a soma de diversas tecnologias é que vai levar à viabilidade econômica de se produzir em escala esse novo bioquerosene. A mesma lógica que fez do Brasil um exemplo com o programa do etanol para os automóveis poderá fazer do bioquerosene para a aviação uma bandeira nacional com selo verde e amarelo. Os primeiros passos já estão sendo dados. Em 2011, a empresa realizou os primeiros testes com bioquerosene. Voamos em um dos motores com uma composição de 50% de querosene fóssil e 50% de bioquerosene. E ele apresentou as mesmas características. Num futuro bem próximo, o bioquerosene deve se tornar uma realidade na aviação brasileira e internacional. A produção da soja nos níveis atuais de produtividade consegue atender à atual demanda do biodiesel. Mas a proposta é a diversificação das fontes de matérias-primas. As palmáceas são o futuro do biodiesel. Se encaixam perfeitamente no programa deste combustível. São altamente produtivas e colhidas manualmente. O potencial brasileiro é enorme para a produção de combustíveis vegetais. A Embrapa tem desenvolvido pesquisas com culturas com potencial de rendimento de 2 a 5 mil quilos de óleo por hectare. Baseado nisso, nós estamos então buscando o desenvolvimento de outras oleaginosas, como por exemplo o pinhão manso. O pinhão manso produz 3 vezes mais óleo do que a soja e tem até 40% de óleo nas sementes. É nisso que a Embrapa aposta. São mais de 80 pesquisadores que estão buscando respostas para domesticar a espécie e torná-la uma cultura viável, dada a sua alta capacidade produtiva. Falamos em pinhão manso, logo pensamos que é uma planta tóxica. E no banco de germoplasma encontramos este acesso que não apresenta toxidez, cuja torta pode ser utilizada na nutrição animal. Os pesquisadores acreditam que as recentes descobertas da pesquisa irão tornar o pinhão manso, em breve, mais uma alternativa comercial para a produção de biodiesel e bioquerosene também. A macaúba é uma palmeira nativa das florestas tropicais. Sempre esteve presente neste cenário. No norte do estado de Minas Gerais, são mais de 8,5 milhões de palmeiras que, ao longo dos anos, formaram grandes bosques nativos. Os frutos colhidos da macaúba, até então, eram utilizados na produção de óleo e sabão. Quando se descobriu que os coquinhos poderiam produzir até 5 mil litros de óleo por hectare, a perspectiva mudou. Depois dessa descoberta, na região de Montes Claros, Minas Gerais, a macaúba teve o antes e o depois dessa descoberta. O antes. Era complicado aqui, que era uma praga, né? Que a castanha, ela no solo, ela é terrível, porque ninguém consegue capinar e o bicho espinha, vira aquela coisa. O depois. A gente começou a coletar para eles. Aí a história mudou, a gente dá até vontade de plantar, né? Tarciso e sua família vivem nessa pequena propriedade com 3 hectares. Trabalha muito para sobreviver. E a coleta para a produção de óleo de macaúba veio para melhorar a vida deles. Eu posso ter a macaúba aqui e ter a mesma lavoura que eu tenho. As macaúbas da sua propriedade, antes consideradas pragas, estão plantadas com o milho e o amendoim.
Ele coleta mais de 300 caixas por ano e as vende para a Associação de Produtores, na qual faz parte. Antes nós tinha, para tocar o projeto, nós fazia sabão, hoje não, já está pensando o óleo para biodiesel. O interesse das indústrias pelo óleo da macaúba começou a mudar a realidade dos pequenos agricultores da região. Eles criaram até uma associação para produzir óleo para o biodiesel. Está resultando em renda, fixação do homem no campo, né? E também a preservação ambiental. Os agricultores agora sabem que vão colher, sabem que vão vender e vender bem. Agora apareceu essa oportunidade para a gente ganhar um sustento a mais. Deu para comprar mais coisas, que igual eu não tinha. Esse pouco que a gente põe que vende ajuda muito a gente comprar alguma coisa, né, que precisa dentro de casa. Hoje, são 350 famílias que participam da associação e se comprometeram a alcançar as metas através de práticas de extrativismo sustentável. Nós assinamos um contrato com a empresa de São Paulo, né, que vai estar comprando em torno de 3 mil litros, né, e nós vamos chegar em torno de 25 mil litros mesmo. Ignorada no passado, a macaúba passou a ser admirada, preservada e poderá ser até plantada. Se continuar com esse progresso que eles estão falando aí, pretendemos até plantar, né? A Embrapa está pesquisando a macaúba para ser cultivada em plantios racionais e definir um sistema de produção viável em grande escala. Então a gente acredita que ela vai atender esses dois tipos de produtores, tanto o pequeno produtor, né, quanto o grande produtor. As melhores plantas estão concentradas neste campo experimental. Elas foram trazidas de diversas regiões do país e o objetivo é identificar as mais produtivas. Acredito que nos próximos 10 anos ela venha a se tornar uma cultura importante para o país. Com certeza, as pesquisas da Embrapa vão levar o país a se tornar o maior produtor mundial de biodiesel. Nestas estufas estão armazenadas as sementes que irão garantir a expansão da cultura da palma de óleo no estado do Pará. A palma de óleo é uma das principais alternativas para se praticar uma agricultura sustentável na Amazônia, uma das poucas culturas viáveis na região. Ela irá recuperar milhões de hectares de terras degradadas e trazer emprego e renda para milhares de pessoas. Bom, a planta do dendê, na verdade, eu considero que uma planta abençoada. Abençoada, porque dela se utiliza praticamente tudo. O óleo de palma é utilizado na indústria de alimentos, farmacêutica e química também. São mais de 11 tipos de óleos extraídos e diversos subprodutos. Entre os óleos vegetais, é considerado um dos melhores para a produção de biodiesel. Sua produtividade de óleo é 8 a 10 vezes maior do que a da soja. A partir do óleo de palma, energia para alimentos para os humanos, como agora nós vamos ter energia para a locomoção de veículos. Abre-se oportunidade também de inserção de outras regiões, principalmente o norte do país e também do Nordeste. Em 2010, o governo federal lançou um programa para expandir a produção de óleo de palma na região norte do país, com peso na inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva. O zoneamento agroecológico da palma de óleo, feito pelo governo federal, identificou mais de 31 milhões de hectares na Amazônia Legal, aptos para o plantio de palma de óleo. Que indica qual é a área que se deve plantar para estar dentro dos critérios agrícolas e ambientais. O programa tem duas estratégias. Primeiro,
ampliar a produção de óleo bruto e, a partir dessa ampliação, com o excedente, produzir o biodiesel. Para regulamentar o plantio da palma de óleo, o governo tomou algumas precauções ambientais. Proíbe a derrubada da vegetação nativa. Os plantios só podem ser realizados em terras degradadas e as áreas indígenas são excluídas do cultivo da palma. O aumento de produção vai atender o mercado interno, de forma que a gente anule as nossas importações para a indústria de alimentos. O excedente desse aumento será convertido e utilizado na indústria do biodiesel. Um grande problema enfrentado para expandir a cultura no país foi resolvido pela pesquisa. O amarelecimento fatal. Uma doença que praticamente dizimou os dendezais da Amazônia nas últimas décadas e reduziu drasticamente a produção de óleo de palma no país. 12 caixas e média. Desde a década de 90, Roberto Yokohama tem parceria com a Embrapa. Foram anos de investigação até se encontrar uma solução satisfatória para o AF. A solução veio exatamente dessa planta que nós estamos vendo aí, que é um cruzamento de um dendê nativo que ocorre na região amazônica, cruzado com uma variedade africana. Ele é um híbrido. E esse híbrido, então, ela é totalmente resistente e tolerante a esse mal. Mas, graças à persistência e às descobertas da pesquisa, hoje o cenário é outro. Eu seria um pouquinho mais otimista, né? Eu diria que é um céu aberto, né? Para o futuro, essa cultura. Louvada seja a pesquisa! A certeza de que os dendezais não seriam dizimados levou grandes projetos a se instalarem no estado do Pará, e a palma de óleo se revigorou. Se viabilizou para os pequenos e grandes produtores também. Grande alternativa porque ele favorece a industrialização. Depois de plantada, ela começa a produzir no 3º ano em diante. Nos próximos 30 anos, ela irá produzir todos os meses do ano. Isso vai garantir regularmente matéria-prima para a indústria. 20% da produção dessa indústria vem de pequenos produtores da região, uma exigência do selo de combustível social. A família de Éden Muritanaba produz palma de óleo em 32 hectares. Eles têm uma pequena propriedade no município de Concórdia, Pará. Em 2003, com o amarelecimento fatal, perderam toda a plantação, mas não desistiram. Meu pai acreditou no biodiesel, né? A tendência é crescer o dendê, né? Acreditaram na cultura e introduziram a palma híbrida. Hoje estão colhendo os resultados. Agora é negócio de 1 metro. Muito mais prático, né? Baixinho, para a produção é bastante, né? A cada 15 dias, os Muritanaba colhem 25 toneladas de cachos da palma. A palma híbrida, tratada e manejada corretamente, é futuro certo. Com a entrada da Petrobras no setor, o programa de biodiesel teve, a partir de 2009, uma nova fase. O número de famílias teve um grande crescimento. A PBio tem usinas como esta em diversos estados do Brasil e tem incentivado a inclusão da agricultura familiar. Neste viveiro, em Tomé Sul, Pará, a gente pode compreender o tamanho do investimento e as apostas que estão sendo feitas na cultura da palma de óleo. Nestes 40 hectares, estão sendo cultivadas 420 mil mudas. O meu quarto viveiro, eu já produzi em média de 3 milhões e
e 700 mil plantas. Todas elas transplantadas para novas áreas de cultivo. Primeiramente, alavancamento do emprego. O segundo, desenvolvimento do município. E o terceiro, para a contribuição da geração de bioenergia para o desenvolvimento do nosso país. Neste outro empreendimento, a Biopalma, junto com a mineradora Vale, começaram a produzir óleo de palma para alimentar locomotivas e equipamentos de grande porte das minas de Carajás. Montaram até uma indústria de processamento de óleo bruto. Nesta fazenda, são 7.500 hectares plantados. Esta área era ocupada por uma antiga fazenda que empregava 4 pessoas e com terras totalmente degradadas. De mais ou menos 7.500 hectares, está empregando 1.100 pessoas. Para uma região que tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixo do país, o interesse pelo biodiesel está trazendo prosperidade. Promissora e que não vai ficar temporariamente. Por ser perene, a palma de óleo vai garantir o futuro de muita gente. A conta é simples. Para cada 10 hectares plantados, um emprego é gerado. O Dendê trouxe uma nova realidade para essa população aqui. A minha vida mudou tudo. Muitos pais de família que trabalham aqui tinham necessidade de precisão e hoje tem. Noção eu tenho que vai mudar bastante aqui o nosso Pará. Cada dia está melhorando mais e a gente espera que melhore mais. O projeto da Biopalma Vale é plantar 60.000 hectares próprios e utilizar mais 20.000 hectares plantados pela agricultura familiar. Eles querem se tornar a maior produtora de óleo de palma das Américas e reduzir consideravelmente as emissões de gás carbônicos de sua frota de máquinas. No campo experimental da Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal, a palma de óleo está sendo cultivada. Os resultados da pesquisa são surpreendentes. Em algumas variedades, a produtividade está sendo muito superior àquelas cultivadas na região amazônica. Inicialmente, nós achávamos que o Dendê ia consumir muita água. E, para nossa surpresa, o Dendê consome pouca água. Através da irrigação localizada por microaspersão, a palma de óleo está produzindo 10 vezes mais do que o óleo de soja. O Dendê é, de fato, uma planta que produz um óleo de alta qualidade para alimentação também. Na região do Cerrado brasileiro, a palma de óleo será também mais uma alternativa para a produção de biodiesel pela agricultura familiar e empresarial também.